muito, né, gente? Boa noite a todos. Então é isso, né, gente? A gente teve pouco tempo, não deu para fazer uma palestra pronta, o nosso irmão não pôde comparecer, então a gente está aqui com o coração cheio de amor e de vontade para a gente falar sobre isso. Então, paciência de todos, porque a gente vai conversar sobre o que a gente leu aqui, mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom entre nós, um momento de conversa, um momento de entendimento, e a gente vai crescer junto nas informações que a gente tem aqui, ok? Então, a gente leu, o Natan leu duas coisas muito importantes aqui no nosso texto de hoje. Falou sobre o grande futuro, falou-se sobre Jesus ter dito que a felicidade não é deste mundo e esse mundo não é o dele, e falou, o título é o futuro, mas agora o meu reino não é daqui, Jesus. Por que será que Jesus disse que nesse momento este não é o reino dele? Por que será que a terra ainda não é o reino do nosso Senhor Jesus? Por que ele ainda não pode dizer que essa terra que nós amamos tanto, que nós habitamos nela e que nós já reencarnamos muitas vezes e muitas vezes iremos reencarnar, por que ainda não é aqui um lugar que Jesus possa dizer um lugar de paz, de harmonia, um lugar de uma felicidade de momentos e não ainda uma felicidade duradoura? Quando a gente lê isso aqui, esse texto, e ele diz desse nosso preparo ainda nesse momento do planeta para algo que será melhor, atitudes regeneradoras, momentos melhores que vamos viver, ele está exatamente falando desse futuro que será nosso. Esse futuro que em breve vai se concretizar. Futuro que ainda não podemos sentir, mas que temos na nossa alma e no nosso espírito a ideia de que vai se processar. Nos dizemos cristãos, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós respeitamos e cremos na nossa Mãe Maria e na espiritualidade que nos governa agora. Então, quando lemos aqui e pensamos no grande futuro, que grande futuro será esse que está guardado para nós? Seria um futuro num lugar distante? Seria um futuro em outro lugar? Seria um futuro nessa Mãe Terra que nós conhecemos? Por isso que eu vou ser super sincera, ainda não tinha muita ideia do que eu ia falar, a gente foi muito em cima da hora. E eu estou tentando desde domingo, porque a gente tinha a possibilidade do nosso irmão não vir, pensar em alguma coisa, mas não me vinha nada na minha cabeça. Estou desde domingo tentando montar uma palestra, não consegui. Eu falei, por que será, gente? Não fluiu. Eu falei, então eu vou confiar na espiritualidade, eu vou confiar no que estamos vivendo aqui e está dando muito certo. Aí eu cheguei aqui, vindo para cá, conversando no carro, eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu achei legais e vinha pensando nessa transição planetária. Aí eu abri o livro daqui e, claro, né, pedi uma ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, falei, por favor, me inspire para falar coisas boas para nós. E a gente falou, o texto fala do grande futuro, né? Futuro, transição, eu falei, então vamos falar sobre isso. Então, eu quero mostrar para vocês dois livros que nós temos aqui na nossa casa e que eu acho que nós deveríamos ler, pelo menos folhear, saber do que se trata, porque eles são muito importantes para o nosso momento atual. Um deles chama-se Transição Planetária e o outro No Rumo do Mundo de Regeneração. Esses dois livros, né, são psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o que eles estão falando? E o espírito é Manuel Filomeno de Miranda. Do que esses dois livros estão falando? Do nosso futuro, que está falando aqui. Que futuro será esse? E o que é a transição planetária? O nosso planeta, ele já foi um planeta primitivo que a gente estudou nos livros de história. A gente era um ser só instinto, a gente ainda não tinha tudo que nós temos hoje. Primitivamente, estavam os nossos sentidos, as nossas emoções e a maneira como lidávamos com as nossas relações. Agora, nós já estamos no segundo movimento dos planetas, né? Dos sistemas do planeta exatamente. Nós estamos num planeta de provas e expiações.
Nesse momento, a Terra já deixou de ser primitivo e está nesse momento de provas e expiações. E o que significa isso? Tudo que a gente vê no que está acontecendo. A gente vê um planeta de muita dor, a gente vê um planeta com fome ainda, a gente vê um planeta com uma desigualdade social imensa, a gente vê um planeta com muitas diferenças acontecendo. Existem países no nosso planeta que já superaram a pobreza, as diferenças sociais, planetas maravilhosos para se viver, e existem planetas onde a fome e a desigualdade, a violência, o desrespeito ainda é gritante e é superior. Então, por que nós temos tanta dualidade nesse planeta e nesse momento agora? Porque um planeta de provas e expiações é um planeta completamente moldado para que isso ocorra. Eu preciso passar por uma prova ou eu tenho que expiar alguma coisa. Então, o planeta me traz diariamente provas. A prova de não ser vaidoso, a prova de não ser raivoso, a prova de não ser orgulhoso, a prova de não ser egoísta. Então, diariamente, pequenas coisas do dia a dia são provas. A prova é um parente difícil, às vezes a prova é um vizinho complicado, às vezes a prova é uma doença que você tem que enfrentar, ou outras situações. É a prova do momento. Então, o nosso planeta ainda se encontra nesse momento, ou uma expiação, algo que eu terei que passar de qualquer maneira, porque no plano espiritual combinei de vir aqui e expiar o mal que outrora fiz para pessoas de qualquer, que eu amo ou que eu não amo, não importa. O meu erro, ele precisa de alguma maneira ser expiada. Então eu vou passar por situações extremamente delicadas, situações de luto, de doenças graves e tudo que a gente sabe por aí. Então, o nosso planeta atualmente, provas e expiações. Um planeta de extrema dificuldade, desigualdade, tudo que falamos. E qual que é o próximo passo do nosso planeta, quando a gente já não mais primitivo e não mais provas e expiações? O próximo passo é ser um planeta de regeneração. E nós já estamos nessa transição planetária. Então a Terra está deixando de ser provas e expiações e está entrando no mundo de regeneração. E que para a regeneração aconteça, nós estamos transitando por isso. E nesse momento, para transitar e para mudar, muitas coisas estão nos acontecendo. Nós temos visto aqui na transição grandes coisas, grandes, no sentido de fazer muito estrago dentro do nosso ser e no nosso planeta. A gente tem visto muitas coisas acontecendo. A gente está vendo degelo, a gente está vendo tsunamis, a gente está vendo chuvas, enchentes. Todo o planeta está mostrando para a gente que tem alguma coisa acontecendo. E isso não é só a ação do homem, isso é a transição. Claro que o homem contribui, não vamos dizer que não, mas o planeta está numa transformação e toda transformação requer uma mudança. Tem que balançar a estrutura para que o novo possa chegar. E nós estamos agora reencarnados nesse momento. O que nós precisamos entender? Para que a regeneração se faça, o que nós temos que entender? Qual é o nosso papel nessa transição? O que o nosso amado Deus espera de nós nesse momento? Por que é que nós estamos reencarnados nesse momento da transição? Porque a gente podia estar no plano espiritual, a gente podia estar em outro planeta, mas nós estamos aqui na Terra passando pela transição planetária. Então, nós nos colocamos em condição de estar aqui agora. Então, a gente não pode deixar de lado a nossa escolha de estar aqui e o compromisso que nós assumimos com o grandioso Deus de estar aqui. Olhar para essa transição e entender tudo que se passa ao nosso redor é muito importante para compreender o momento atual. Transição é mudança de um estado para outro. A água não pode virar gelo, né? Não tem esses estados que a gente estuda lá nas ciências, né? Agora nem sei o nome de ciências, nem sei como é que chama na escolinha aí, né? Se tem outro nome. Mas a gente não estuda todos os estados. O que a gente está entendendo? Nós estamos saindo de um estado e entrando no outro. Ainda não é fácil para nós entendermos essa regeneração, porque quando a gente vê irmão matando irmão, quando a gente vê esses absurdos, os crimes hediondos que estão acontecendo, essa luta pelo poder desenfreado, a falta de respeito com o outro que está do nosso lado, a briga em família, né? E tudo que vem acontecendo, o poder pelo poder,
Tudo isso que a gente vê mostra o quê? O mundo está numa mudança, numa transformação muito grande. Qual é o meu papel numa transição planetária? Se eu hoje me digo cristã, se eu me assumo cristã, falo que acredito no Cristo, se eu falo que eu sou espírita, essa minha atitude espírita é muito importante no momento da transição planetária. Porque somos nós que já temos um cadinho de consciência ampliada, é que vamos ajudar o nosso Criador. A gente combinou de estar aqui fazendo o que estamos fazendo agora. Nesse momento eu estou aqui, mas normalmente eu estou sentada aí, escutando, procurando entender. Hoje, de alguma maneira, a vida me trouxe aqui, estamos falando sobre isso, mas normalmente eu estou sentada no banco do aprendiz, e eu estou na vida como aprendiz. Todos nós estamos. O nosso compromisso é compreender o que eu estou fazendo agora. Então, qual é o lado que eu escolho estar no momento da transição planetária? Estou encarnada. Vou fingir que não é comigo? Ou vou assumir o que realmente me cabe de papel e que o nosso Deus maior espera da gente? O que Jesus espera de nós? O que Ismael precisa, né, como o governador do nosso planeta? O que ele espera que a gente faça do Brasil? O que ele espera, governador do Brasil? O que ele espera que a gente faça aqui agora? Jesus é que é o governador. O que ele espera? O que Ismael espera da gente como brasileiros nesse momento? No momento de tamanha dificuldade, no momento de polarização gigante. Ou você está de um lado ou está do outro, acabou o caminho do meio. Então o que nós temos que entender agora? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel olhando para vários estados do nosso Brasil e a gente vê acontecer tudo isso que está acontecendo? A gente precisa sim tomar uma decisão e um partido. Eu estou com Jesus, eu estou com Deus, eu vou fazer a diferença. Eu me assumo como uma pessoa que está buscando um caminho de luz. Eu reconheço ainda as minhas gigantes dificuldades diante do todo, mas isso não me impede de fazer o que eu vim fazer. Isso não impede que eu faça caridade quando eu for chamado. Isso não impede que eu dê o perdão no momento que eu conseguir, da maneira que eu conseguir fazê-lo, dentro do que for difícil, porque normalmente não é muito fácil a gente perdoar quando somos tratados com desigualdade, da maneira que a gente entende na nossa terra. Eu preciso assumir, então, como cristã, qual é o meu papel nesse mundo que eu estou aqui, nessa transição. O que eu combinei com o nosso Pai Maior e gostaria de fazer? Eu estou realmente fazendo o meu melhor? Eu estou colocando a minha participação nessa transição? Porque quando a gente pensa que o planeta, ele precisa estar mudando, mas ele está mudando por si só, ou ele precisa das pessoas para mudar? Como que vai virar regeneração se a gente não mudar o nosso íntimo? Se com o meu livre-arbítrio eu não fizer boas escolhas? Como que a transição se dará? Tira todos os espíritos do planeta e coloca outros aqui? Deus até poderia fazer isso, se ele quisesse. Mas ele é misericordioso e bondoso. Essa não é a ideia dele. Ele quer que nós nos transformemos e que a gente mereça esse novo mundo. E para que a gente possa herdar essa terra transformada, a gente precisa merecer estar nela. Não existe a possibilidade, eu quero muito a regeneração, eu quero muito isso, mas o que você está fazendo de verdade para que isso aconteça? E nós estamos falando de transformações pequenas no nosso dia a dia. Nós estamos falando de estar aqui como estamos agora, ouvindo, percebendo e procurando saber qual é o meu contributo nessa terra. Algumas pessoas vieram para ser os professores, outras pessoas vieram para ser os engenheiros, outras pessoas vieram para ser os carteiros, o terapeuta, o dentista, o de direito, qualquer coisa. Nós temos uma professora, né? Cada um aqui, a dona de casa, que vai cuidar do seu filho, vai falar com ele. Então, assim, cada um assumiu um papel nessa transição. Não é hora da gente agora arregar do que a gente combinou. Por isso que eu queria falar sobre a transição e pensei sobre isso vindo para cá, e graças a Deus, o universo, que é Deus, né, contribuiu para que esse pensamento fosse bom de se falar, para que nós possamos entender qual é o meu papel nessa transição. Por que eu estou aqui agora? Eu tenho um motivo para estar aqui, não existe aleatório, né, no plano espiritual, eu tenho um papel para estar aqui. Então, eu estou assumindo o meu papel na transição? Eu estou fazendo o que me cabe ou eu estou fazendo o que dá para fazer? Vamos olhar para essa transição e vamos compreender que o nosso planeta, passando por isso, ele vai precisar de pessoas diferentes. E quem pode ser essas pessoas mais antenadas, mais generosas, pessoas com mais vontade? Essas que estão despertas. Existe hoje os que estão dormindo e os que estão despertos.
Se nós estamos hoje numa casa espírita, ou as pessoas que estão na igreja, estão em qualquer movimento, elas estão despertas, elas estão buscando um entendimento acerca da vida e entender qual é o papel que Deus quer nesse mundo. Porque nós já entendemos que existe outra vida, que essa não é uma única vida, que estaremos aqui num outro momento, mas digamos que essa nossa reencarnação se cumpra. Daqui a alguns longos anos, espero um pouco tempo, não sabemos. Mas digamos que essa reencarnação se extingue. Você retorna para a erraticidade. Você está lá um tempo estudando, se preparando para voltar. Como que você pretende voltar nesse outro planeta, nesse nosso planeta, no novo tempo? Mas como que você estará para voltar? Como é que você se prepara para estar aqui? Como que você acha que será? Em que tempo você poderá retornar? Então, por mais que essa vida hoje não esteja assim, talvez muito agradável ou significando exatamente como você gostaria de viver, aproveite, porque é uma oportunidade maravilhosa e incrível de estar aqui. E cumpra o papel que você assumiu na transição planetária. Eu me comprometi a conhecer Deus, a buscar Deus. Eu me comprometi a ser solidário, eu me comprometi a mudar coisas que dentro de mim eu ainda não havia conseguido e que agora eu desejo mudar. Eu me comprometi a ser fiel, eu me comprometi a fazer o quê? Busca dentro de você essa resposta e trabalha pela transição planetária. Trabalha para essa mudança que é preciso ter, e essa mudança ela começa aqui. O planeta que vai se transformar não é só externamente. Ele começa por essa mudança que eu escolho dentro de mim. Então eu melhoro, eu fico bem. O Natan melhora, ele fica bem. Tainá melhora, Dalvan, Ana Clara e cada uma daqui. A gente começa a se melhorar e a gente começa a mudar o nosso planeta, sim ou não? Uma pessoa que está leve, que está mais tranquila, está com um objetivo claro, ela não ajuda o mundo ao seu redor? Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de um moço sentado numa parada de ônibus. Com certeza não é aqui no Brasil, porque estava todo mundo com uma roupa muito pesada, assim dava para ver que não era aqui. E ele começou a dar muita gargalhada. Ele começou a rir sozinho. Quem já viu? Dalman já viu? Você já viu? Quem mais viu? Ele começa a rir muito, né? E o pessoal começa a olhar para ele, um faz uma cara assim, o outro faz assim, tipo que ele é da cuca, o outro não, finge que não está vendo, ignora ele. Passado um tempo, alguém dá um meio sorriso, que já achou engraçado. Eu já vi gente no metrô, cara. E ele dando uma super gargalhada, só que aquela gargalhada que contagia, não é um risinho qualquer, é uma gargalhada que você ri dela, não me lembro, até me dá vontade de rir. Aí ele começa a rir, todo mundo começa a rir ao redor. Gente, daqui a pouco tá todo mundo rindo. Sem saber do quê? Porque não aconteceu nada. Simplesmente a energia dele começou a fazer o quê? Ele contaminou as pessoas com uma simples gargalhada. Olha o poder que a alegria tem. Imagina então o poder do amor. Se a alegria faz isso, o que fará o amor? Quando a gente conseguir se amar de verdade, que a gente está aprendendo a amar, a gente está no segundo, né? Primitivo, provas, expiações. Então nós estamos começando a ter uma ideia do que é amar de verdade. Imagina quando esse amor nos contaminar, seremos regenerados. Quando esse amor de verdade fizer sentido dentro da gente, é a nossa próxima etapa. Estaremos num planeta onde, aqui diz, o segundo livro é no rumo da regeneração. Estaremos num planeta onde os espíritos terão mais propensão para o bem. Não significa que nós seremos bondosos, não, significa que o nosso sentimento, que hoje ainda é muito voltado para o mal, será o contrário. Nós teremos mais vontade de fazer o bem, mais desejo de fazer o bem e vamos ser mais leves com tudo isso. Não vai ter o peso que temos hoje. Porque quando alguém faz uma coisa que nos desagrada, imediatamente a gente reage. Se a gente está num planeta em que todo mundo está fazendo coisas mais agradáveis, qual vai ser a nossa reação? Se todo mundo está fazendo coisas melhores. Então a regeneração vai ser muito melhor do que agora. Estamos a caminho dela, estamos no rumo dela. Mas para viver isso, não se iludam. Existe uma transformação interna. É uma escolha. Ei, eu quero viver nesse planeta de regeneração. Nós não vamos saltar daqui para um outro planeta melhor. Não, a gente ainda volta para... Estou falando nós, normais, né? Claro que tem
espíritos muito bondosos, que talvez estejam na sua última encarnação, que fizeram imenso bem, que já merecem estar em outro planeta. Vão de boa, com felicidade profunda, tá tudo bem, porque existem mundos superiores. Mas nós, entendendo a nossa condição, porque também não devemos nos iludir acerca de quem somos, ainda temos raiva, egoísmo, ainda temos tudo isso, então não dá pra gente saltar. Voltaremos para a Terra, herdaremos uma Terra mais regenerada. Então eu preciso já me preparar agora porque eu quero viver. Então eu vou olhando para os meus sentimentos, vou me comprometendo em ser um pouco melhor, abrindo mão de certas coisas que não fazem mais sentido. O que não cabe num mundo regenerado? Imagina um exemplo. Você vai para nós saímos aqui do nosso mundo, né, a nossa condição de planeta em desenvolvimento, e a gente vai para um país do primeiro mundo. Digamos que a gente vai para uma Suécia, para uma Alemanha, onde ninguém joga papel no chão. A gente já não gosta de ver, a gente não faz. Mas muita gente ainda faz, né? Aí você chega lá na Suécia, ou chega na Alemanha, na Noruega, tá um frio danado. Vamos falar que a gente vai no verão para não ficar sentindo essa coisa linda, né? Que é muito frio. Você chega lá, tá todo mundo organizado, a rua limpinha, as pessoas animadas e tranquilas, as pessoas te cumprimentam, você chega num hotel, você é bem recebido, você vai nos lugares, você vê um lugar que as pessoas se respeitam. Aí você por acaso entra num ônibus ou você entra num metrô e você vai sentar ali, não há cobrança, porque você já mostrou na entrada o seu documentinho que você pode acessar. Ninguém te cobra isso, a sua entrada é liberada. Você está num lugar que não cabe você fazer o quê? Treta, né? Ah, eu não vou comprar não, eu vou entrar aqui, porque aqui não tem ninguém tomando conta, então eu vou me dar bem nisso. Esquece. Num lugar melhor, você tem que agir como as pessoas estão lá. Então, tirando essa simples ideia do nosso aqui, mundo, onde a gente vai para um país que está mais adiantado, a gente precisa se adequar. Imagina quando a gente for para a nossa terra regenerada. Precisaremos ser mais harmoniosos, precisaremos ser mais verdadeiros, precisaremos ser mais dignos de estar ali. E isso não é um milagre que vai acontecer, é o que estamos fazendo aqui. Trabalho e merecimento. Nós precisaremos ter dentro de nós essa vontade, esse combustível, esse desejo de sermos pessoas melhores. Por quê? Para estarmos na regeneração, precisamos estar com ideias diferentes das ideias que temos hoje. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Transição Planetária, que está no final do livro. Não é spoiler não, tá? Que é só um resumo. Mas, por favor, procurem ler, que vocês vão gostar. É muito a ver com o que estamos vivendo agora. Fala exatamente das coisas que estamos passando, os sentimentos que estamos vivendo. Tsunami. Esse aqui ainda não fala de Covid, porque não tinha. Nesse aqui já fala do que foi o Covid. Para vocês verem como é que os livros, a espiritualidade vai nos mostrando tudo o que está nos acontecendo. Então, no Transição Planetária, ao final, né, o Dr. Silvio, né, que era o médico dali, ele diz assim: foi a vez do Dr. Silvio erguer-se para agradecer a todos quanto cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. Com a voz embargada, exorou: amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara. E totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora. Quando nos recebestes, oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse, em a noite que se aproximava, permitiste que nos apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas experimentar a tua palavra de amor e luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversasse em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação da terra. Apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço da autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar
os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final, com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades. Porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço. E o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos conhecimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Somos nós, não somos? Quando a gente lê isso, não parece que é a gente conversando com o Criador e dizendo para Ele que aceitamos estar aqui, apesar de toda a nossa dificuldade, mas com imenso amor no coração e uma vontade de fazer melhor? Essa aqui, lindamente, claro que foi no tsunami, foram as pessoas que foram recebidas naquela quantidade de pessoas, foi a primeira ideia, assim, que a nossa... Claro, depois das guerras, é lógico, que vivemos de um grande desencarne coletivo e que o mundo ficou olhando todo junto da mesma forma, porque quando aconteceram as guerras não passava na televisão, ninguém via. Hoje, tudo que acontece lá a gente sabe imediatamente. Então você participa com seus olhos, com seu sentimento de todas as coisas que acontecem, as transformações. A gente não vai falar tragédia, porque a gente sabe que isso é um acerto, né? Tá tudo bem com a lei. Quando a gente lê esse texto, e quando eu li, eu pensei, somos nós aqui nessa história, dizendo para o Criador que Ele apostou na gente, que Ele, mesmo vendo a nossa incapacidade, a minha, a sua, a nossa, Ele falou, eu acredito em vocês. E incontáveis oportunidades Ele tem nos dado, todas as vezes que a gente acorda. Quando a gente acorda de manhã, é ou não é mais uma oportunidade? Abrir o olho, está vivo, é uma oportunidade. Está encarnado, pode fazer melhor. Então Ele todos os dias aposta e nos visita, colocando sempre o melhor para que a gente possa seguir nessa transição mais fortes, mais unidos. Não nos cabe mais fazer guerras, amigos. Não nos cabe mais, não cabe mais a gente ficar buscando o negativo. Vamos abrir mão desse negócio de sofrer. Vamos abrir mão dessas coisas. Ah, mas muitas vezes eu penso assim, sou atacado. Quando não seremos? Que ilusão é essa de achar que aqui na Terra vai ser só coisa boa? Não é, é prova e expiação. Então ainda vamos nos encontrar com os inimigos de outrora. Ou inimigos que fizemos por nossa invigilância, pela nossa incapacidade. Ou pessoas que não gostaram da gente simplesmente porque às vezes a gente também não agrada, né? Hoje a gente não agrada, imagina lá atrás, quando a gente não tinha essa consciência, o que será que fizemos? Então, ainda assim, nesse momento da transição, Jesus conta com a gente, a espiritualidade espera por nós. Há muitos espíritos na fila, esperando, às vezes, para serem atendidos aqui nesta casa, imagina, em todas as casas, para ter um momento ali de ir para a luz, porque ele ainda está aqui na terra agarrado, achando que está vivo. Aí ele dá uma comunicação que ele não sabe o que se passou, ele saiu para fazer uma coisa, ele viu que um carro bateu nele, mas ele voltou para casa, ele nem sabe que já foi atropelado, ele não sabe que isso aconteceu já há vários tempos, e outras situações que a gente vê ali. Se você se aproximar um pouco mais da doutrina espírita e você começar a ler os relatos e tudo o que acontece, você vai começar a entender que não é só aqui, tem outras coisas acontecendo, nós podemos fazer algo melhor para nós, mas por isso, para que não sejamos espíritos que vêm dar uma comunicação de desespero e dor, nós precisamos tomar a nossa decisão de sermos melhores nessa transição, de cumprir o nosso dever, o que nós combinamos com o Criador. O que é que a gente está fazendo com a nossa vida nessa encarnação? Procura pensar. A gente está quase que terminando o nosso ano de 2024. Se a gente olhar quantas vezes estivemos aqui, não é? Desde o início do ano, a gente esteve sentado aí na cadeirinha, todo mundo,
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro. Quase 365 dias que a gente decidiu vir aqui. O que a gente fez com esse manancial que a gente recebeu de informação, de intenção, de desejo, de apoio da espiritualidade? Grandes coisas, eu tenho certeza. Eu acho que aqui ninguém está parado. Todo mundo está fazendo o melhor que pode, do jeito que consegue, com o que tem. Eu não acredito que nós estejamos aqui querendo que o outro faça por mim. Sou eu que vou fazer o melhor para mim. Não é o outro. O outro também sou eu, quando eu começo a me conhecer. Aí em volta de mim, quando eu assumo de verdade a minha posição, quando eu assumo a minha responsabilidade na vida que eu quero, eu já estou plantando um pouquinho de paz. Aí ele toma uma decisão acertada que envolve a minha vida. Somos dois em paz. Aí eu tomo uma decisão junto com ele que envolve a vida dela. Somos três em paz. E a gente começa a se perdoar, a se compreender. Daqui a pouco é uma comunidade que se entendeu. É uma família que conseguiu conviver. Porque muitas vezes na família são pensamentos contraditórios. São atitudes diferentes, pessoas que pensam diferente. E é natural, isso é que é família mesmo. Família é laboratório familiar. Não é um lugar. Raras famílias aqui nós sabemos que é parentela espiritual, a maioria é parentela carnal, que veio aqui se encontrar para passar por momentos de dificuldade, superar e deixar isso de lado. Então, desde que eu possa fazer, o que eu estou usando aqui com esse material? Vamos continuar fazendo para que a gente de verdade herde esse planeta regenerado. Não cabe simplesmente chegar do alto e falar, olha, vocês são os meus escolhidos. Todo mundo que vinha no Fonte Viva vai para a regeneração direto. Foi uma escolha divina, quem dera. Mas não é assim que acontece. A gente tem que entender que não basta ir no Fonte Viva, não basta ir na Igreja Santana, não basta ir no Templo Batista. Nós precisamos fazer a nossa mudança interior. Nós precisamos merecer estar nesse lugar. E merecer são atitudes diárias. De compaixão, de bondade, de amor. Olha, hoje eu errei contigo, mas agora que eu estou mais equilibrada, eu venho lhe pedir desculpas, porque eu não estava me sentindo tão bem naquela hora. Eu estava em desequilíbrio, eu estava nervosa, eu estava de alguma forma. Não é assim que a gente vai fazendo e vai construindo? Olha, meu colega de trabalho, você deixou tudo para mim. E naquele dia eu estava completamente desarvorado, porque precisava dar conta e você não fez a tua parte. Isso me desregulou. Mas hoje, com a cabeça melhor, eu posso dizer, por favor, vamos tentar fazer de uma forma melhor? Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for. Às vezes você está num lugar, você está num evento e vem uma pessoa, às vezes, diferente, uma pessoa desarmonizada para perto de você e vai fazer coisas que não são legais. Outro dia eu estava num evento que era uma música bem bacana, né? E estava assistindo lá um show bem bonito, que eu estava gostando, estava ali dançando, não sei o quê. Aí, poxa, uma pessoa atrás, num lugar bem apertado assim, começou a fazer uso do cigarro, não sei o quê, e jogar aquele bafão todo de cigarro em cima de mim. Quem não fuma não aguenta muito o cheiro do cigarro, não é verdade? Faz um mal-estar, né? Então a gente fica olhando para a pessoa assim, meu colega olhou, mas a pessoa nem aí. Então assim, o que a gente tem que entender? Vamos sair e ficar brigando com a pessoa? Para de ficar fazendo isso? Não, você vai simplesmente falar que não me cabe. Se ela não sai, saio eu, não quero briga. Eu tenho outros lugares para buscar. E foi o que nós fizemos, foi para outro lugar, descobrimos um lugar fresquinho, que não estava nem calor onde a gente estava. Então, depende da sua postura dentro do que vai acontecer. O que eu estou falando, é claro, é um exemplo simples. É lógico que vai ter determinados momentos na vida que você não vai conseguir ser tão simples nisso, mas não desista. Nós nos comprometemos, conforme a gente leu aqui no livro e leu aqui. Nós dissemos que estaríamos aqui e que faríamos o nosso melhor. Se o seu melhor for 10%, está muito bem. Se o seu melhor for 50%, melhor ainda. E se o seu melhor for 100%, que bom, você chegou no seu melhor. Mas o mais importante, faça o seu melhor. Não se compare com outras pessoas. Se você dá uma cesta básica, se você dá o seu sorriso, se você dá a sua presença, se você faz o que é o seu melhor, tá maravilhoso. Não fique se comparando, porque a comparação faz a gente não fazer nada. O que adianta eu fazer se fulano fez muito mais do que eu? Gente, se Deus pensasse assim, ele nem mandava a gente para a terra, né? Porque ele sabe a nossa condição. Cada um vai lá para fazer o que pode fazer. Eu sei o quanto eu posso tirar do Natão, o quanto eu posso tirar de Angélica, o quanto eu posso tirar de Lúcia, de cada um que está aqui. Então não fica se comparando com outra pessoa, porque Deus não está esperando o que a pessoa faz, está esperando o que você vai fazer. Cuidado para aquelas desculpas para viver sofrendo, para viver não fazendo nada. Isso também é muito importante, porque a gente tem muitos vícios. E até ontem
a gente ainda era muito primitivo. Então, até que a gente realmente seja regenerado, no sentido de ter um coração amoroso, olhar para todo mundo com sentimento de muito amor, saber perdoar infinitamente, a gente ainda tem bastante chão para andar. Mas não desanimemos e continuemos com a nossa luta, com a nossa vontade de fazer melhor. Porque é isso que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Em relação à atitude, Lao Tse, vou pegar esse gancho que você falou. O Lao Tse deixa um recado muito bonito para a gente. Ele diz assim, começa na família. Aí a família dando bons exemplos. A gente já viu muito isso. Uma família que pega, vamos supor, nós estamos aqui, nós aqui somos uma família. Aí vai ali, limpa a rua, varre a rua, limpa tudo. Ah, você tem a prefeitura, não importa, está sujo, eles não estão limpando, eu vou limpar porque eu quero ver limpo. Aí essa família vai exemplificar outro. Porque tem gente que vê e é preguiçoso e não faz, mas tem gente que vê e fala, pô, eu queria fazer, mas agora tem maluco que está fazendo, eu não vou ser maluco, eu vou fazer também. Aí a gente diz que a família muda o bairro. Sim. O bairro muda a cidade. A cidade muda o estado muda o país muda o mundo. É isso. Então começa no embrião, né? E é isso, é exatamente isso. O que Deus quer é que cada um de nós aqui contaminemos o mundo com o amor. Né? E parte daí. Porque se a gente fica esperando uma coisa grandiosa, eu só vou fazer quando mudar a política do Brasil. Desculpa, porque a política não vai mudar. A política é feita por nós, por pessoas. Não sei que você esteja lá. Exatamente. Beleza, aí que vai mudar. Tô brincando. Vamos parar para pensar. Nós é que precisamos entender que quem está fazendo a diferença no mundo somos nós. Para de esperar que o outro faça para você, não vai acontecer. Faça você mesmo. Assume aqui o que você falou. Olha, eu vou estar na transição, eu me comprometo lá a chegar lá, a fazer legal. Eu me comprometo a ajudar pessoas, eu me comprometo a fazer um voluntariado, eu me comprometo a perdoar minha família, eu me comprometo a fazer o meu melhor. Não importa, cada um se comprometeu a alguma coisa. Então, hoje, essa conversa, eu não vou chamar de palestra, é para lembrar o que a gente está fazendo aqui. E o que o nosso querido Deus espera da gente. Se estamos encarnados no momento da transição planetária, não é brincadeira. É um momento de transição. É quando a gente estava estudando bastante, lá na escolinha, e um dia a professora falou, guarda aí, que agora tem um teste. Ai, a gente quase morre. Teste agora, não me preparei. A diferença é que a gente se preparou sim. A gente estava lá em cima sabendo e a gente está preparando para quê? Para fazer a nossa prova final. O que é a nossa prova final? O momento que a gente vai olhar para tudo que a gente construiu dentro das nossas encarnações e falar, nossa, você teve 40 reencarnações. Nessas 40. Em 30 reencarnações você foi muito bem. Essas 10 nem tanto. Então vamos fazer o quê? O que ficou dessas 10? Volta lá e faz o seu melhor. Porque para pensar, nós estamos aqui, nós não matamos ninguém, senão a gente estava preso, não estava aqui hoje. A gente já não faz coisas que lá atrás a gente faria com total tranquilidade. Roubou minha família, foi lá e matou todo mundo, não era assim lá atrás? Hoje não cabe mais fazer isso. Hoje, peraí, olha só, você não fez o direito, isso não é, e às vezes a gente até abre mão. Quantas pessoas abrem mão de coisas que lhes são de direito para não fazer uma guerra e não fomentar? Quanta gente faz isso hoje? Eu prefiro deixar para lá. Deixa que a justiça divina é muito melhor, talvez, que a justiça dos homens. Muitas pessoas conseguem pensar assim hoje. Então, vamos colocar a nossa mente, vamos entender essa transição. E quando a gente pensa nesse rumo de regeneração, é muito importante, e eu também vi uma coisa que eu quero falar, eu lembrei aqui, antes da gente falar da regeneração. Transição planetária, resumo que está aqui atrás. Estamos no limiar da grande transição em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, no passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações nesse livro, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar o seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Nesta extraordinária obra, agora em segunda edição,
acrescida do índice remissivo elaborado pelo companheiro Geraldo Campetti Sobrinho, os nossos caros leitores conhecerão os mecanismos e as razões da ordem superior da transição planetária em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo e com o próximo. Se está falando desses espíritos, e espíritos que desencarnam, seja no tsunami, seja no Covid, nem todo mundo é endividado isso. Muitas pessoas vão porque precisam estar lá para ajudar. Ah, todo mundo que morreu era espírito. Não, nem isso. Muitas vezes você vai partir, seja com esse, porque você também tem você tem um compromisso com aquele grupo e você também precisa retornar. Nem sempre porque você é um espírito recalcitrante que não melhorou. Para não pensar assim, todo mundo que morreu no tsunami, não. Uma grande parte, sim, está comprometido e vai acertar as contas com a lei. E outros também estão ali, vão por caridade, vão para ajudar, chegou o seu momento, sabe-se lá qual é o que está decidido. E quando a gente está pensando, então, na transição e agora na regeneração, que nós possamos, todos nós que estamos aqui, pensar assim: como é que eu quero estar nessa regeneração? Como é que eu quero terminar essa minha reencarnação? O que eu estou fazendo aqui hoje e o que eu posso fazer para melhorar a minha condição? Para que ao chegar no plano espiritual, eu não tenha vergonha de quem eu fui. Eu não tenha tristeza por ter deixado de fazer o bem e ter praticado o mal. Porque muitas vezes eu não consigo ainda fazer todo o bem que eu desejo. Não é assim que Paulo de Tarso falou? O bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não desejo eu faço facilmente. É a nossa história. Às vezes é muito fácil se desequilibrar e fazer uma coisa negativa. E fazer o bem, às vezes a gente luta. Mas a gente está mais esclarecido agora. A gente tem muita coisa ao nosso favor. A gente tem uma espiritualidade maravilhosa, mandando muitos espíritos para nos ajudar na transição. Nós temos várias coisas acontecendo no nosso planeta com muita clareza e cada vez mais vai ser mostrado para nós que não estamos sós aqui nesse mundo, que existem todos os outros mundos, que a gente não só a Terra é habitada, e tudo isso vai ser dito. Isso está aqui nas coisas que a gente aprende no Espiritismo. Então nós temos que olhar para isso, abrir a nossa mente e saber: se estou aqui, vou aproveitar muito essa oportunidade. Não vou negligenciar, não vou me fazer de cansado e nem vou fingir que não é comigo. Porque nós já temos instrução suficiente e já conhecemos qual é o nosso caminho. Então que a gente possa sentir no nosso coração esse desejo de melhoria, que a gente possa entender que transição planetária não é algo que está acontecendo, que é uma programação, mas é algo que está acontecendo planejado e que nós fazemos parte dela. Mudar também é a transição. Não é só o planeta ficar regenerado, são as pessoas estarem regeneradas para viver nesse mundo. Porque quem habita o planeta são seres. Quem habita, nós somos espíritos encarnados. Quem vai habitar a Terra no mundo regenerado são os espíritos regenerados. O que nós queremos? Ficar nesse mundo regenerado, numa Terra mais justa, mais amiga, como a comparação que eu fiz, a analogia de estar num país de primeiro mundo com tudo funcionando, todos os transportes, uma saúde boa, uma educação fantástica. Quem é que não quer morar num lugar como esse, né? Então, se a gente quer morar na regeneração, a gente precisa trabalhar para estar lá. Não vamos para lá de carona, não vai acontecer. A gente está convidado e vai ter que sentar na frente. A gente vai ter o número, né? Vai ter o chamado. Ei, você herdou, volta para lá que agora você vai pegar um planeta melhor. E eu espero que quando a gente retorne, porque nós não sabemos quando que poderemos retornar, depois dessa nossa última encarnação, que a gente volte e possa herdar essa terra melhorzinha do que a gente está vendo agora. Porque ela é muito linda, mas a gente ainda vê muita dor, muita injustiça e muita desigualdade. Que a gente consiga vir de um outro momento sentindo melhor isso. E que essa regeneração aconteça todos os dias. Como fazer para me regenerar? Não espere fazer grandes obras. Faça devagarzinho. Faça hoje. Acordou? Qual é meu propósito para hoje? Hoje, para quem está deprimido, talvez seja levantar da cama e tomar um banho. Já é uma grande coisa. Para quem está sobre uma responsabilidade de uma cidade, de um bairro, é fazer e ter ideias boas e cumprir o seu compromisso com essa comunidade que está ao seu entorno. Se é na sua família, com os seus filhos, com as pessoas que você gosta, procure olhar e tentar se entender melhor com essas pessoas.
Tem pessoas que são difíceis e talvez sempre serão. Talvez saiam daqui difíceis. Não seja você o difícil, seja você a pessoa fácil de lidar. Se houver necessidade, se afaste, mas acorde e pense, o que eu posso fazer por hoje para que a minha vida seja melhor? O que eu posso fazer para que o meu futuro, a partir dessa atitude de hoje, seja melhor para mim e para todo mundo no entorno? Não vamos ser aquelas pessoas que todo mundo quer se afastar, não vamos ser aquelas pessoas que ninguém quer estar perto porque a gente tem uma energia péssima, não vamos ser muito exigentes demais, porque a gente às vezes nem é, e a gente exige às vezes da pessoa coisa que a gente não consegue fazer, mas a gente quer que o outro faça. Então, vamos ser mais humildes, vamos acordar, agradecendo pela vida, passemos o nosso dia com uma cabeça melhor, com um sentimento melhor, e que possamos continuar fazendo esse trabalho, seja onde for, de formiguinha. Mas é assim mesmo que a gente vai conseguir chegar nessa regeneração. Herdar a terra com sentimentos mais harmoniosos, porque se eu estou bem agora, se a minha mente está boa, se os meus pensamentos estão organizados, se eu consigo me comunicar com todas as pessoas que estão aqui, nesse momento eu estou bem, eu estou em paz. A despeito de tudo que possa acontecer na minha vida do lado de fora. Mas se agora eu estou harmonizada, eu consegui um momento de paz. Eu posso usar essa paz para me ajudar no meu dia seguinte, para ter pensamentos mais harmoniosos e pedir o concurso da espiritualidade. Porque quando terminamos aqui a nossa palestra e já estamos recebendo muitas coisas boas, vamos nos sentar ali, o médium vai levantar as suas mãos e ele vai passar uma energia que é espiritual. O passe ali não vai ser magnético, ele é um passe espiritual. Você levanta a mão ali, mas o seu mentor está aqui atrás, passando as melhores coisas que poderá passar para todos nós. Então, se você veio buscar paz interior, se você veio buscar alegria para o seu ser, se você veio buscar uma decisão que você precisa tomar, uma verdade dentro de você, se você veio buscar consolo da sua dor, não importa, sente-se ali e coloque-se em condição da espiritualidade lhe dar o que você veio buscar, porque Deus não nega nada para nós, nada, Ele é misericórdia. Todos os dias Ele nos manda o sol, todos os dias temos uma noite estrelada, temos chuva, temos o sorriso das crianças, temos o alimento, temos abrigo, temos vida, temos religião, temos fé. A gente tem tanta coisa. Vamos parar de olhar porque a gente não tem, né? E vamos olhar porque a gente tem. E a gente tem uma coisa que é muito importante, chama-se oportunidade. Comece a olhar para a sua vida como uma grandiosa oportunidade e para de pensar que ela é fardo, que ela é peso, que você não vai conseguir resolver as suas coisas, porque vai. Eu já falei isso uma outra vez numa palestra e costumo repetir isso. Até hoje aqui, a maioria dos nossos problemas foram resolvidos. Talvez tem coisas que ainda estão em aberto porque não coube realizar ainda e resolver. Mas a maioria foi resolvida. Temos casa, estudamos, fizemos o que podíamos fazer, trabalhamos. Alguns já numa idade, que já querendo aposentar, tipo eu, daqui a alguns anos, que ainda não vai dar. Outros ainda na flor da vida, olhando para frente, amando, bebês vindo aí. Tanta coisa boa para acontecer no planeta. Olha para tudo que você tem e para de olhar para a falta, porque a falta só vai te tirar do seu objetivo. A falta só vai te distanciar de onde você quer chegar. Respira. Aceita esse fluxo divino. Aceita esse lugar que a gente está aqui, que está cheio de amor e de bênçãos para nós. E seja feliz. E aproveite, para sentir esse Deus no nosso coração. Então, eu agradeço muito. Acho que fluiu, Eu não sabia se ia dar muito certo. Confesso a vocês que eu estava meio preocupada, porque quando eu me preparo melhor, eu estou segura. Mas hoje mas deu certo. Com certeza não sou eu, desculpa. Espiritualidade maravilhosa, falando através da gente, porque a gente coloca o nosso coração neles. Então, passei pela prova. É verdade. Pensar na regeneração. Isso não foi uma expiação, foi uma prova, Eles estão sempre provando, Então, queridos amigos, a gente vai então fazer a nossa prece. Alguém gostaria de... Temos um pouquinho de tempo ainda? Alguém quer fazer alguma pergunta de transição? Alguma coisa do que temos falado aqui? Se eu não souber responder, a espiritualidade responde num tempo, quando vocês estiverem dormindo. Mas brincadeira, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ficaram interessados? Gostaram do assunto? Sim. Sente que faz parte do que a gente está vivendo agora, essa transição? Então, busquem ler, gente. A gente tem aqui, esse aqui eu só vi um exemplar ali.
Mas talvez seja um livro para comprar, para ter em casa, porque ele fala o que está acontecendo agora. E esse aqui, o nosso próximo, depois desse, é o próximo passo que a gente vai entrar nesse mundo de regeneração. Eu já li os dois, falar para vocês que eu lembro é muito difícil, porque eu esqueço tudo, mas eu já li, eu gostei muito e quando eu releio realmente volta para mim a memória do que fiz. Mas vale a pena pensarmos sobre isso e entender esse momento da transição. Não vão ficar dormindo não, porque não vale a pena. Acordados, despertos, ativos. Esse é o nosso recado, né? Então vou fazer a prece para a gente encerrar, tá bom?